E a Bíblia nos mostra aqui claramente, através do capítulo 11, a história de Tera. Quem foi Tera? Tera foi o pai, de Abrão. E você sabe que Deus havia dado uma promessa, uma palavra, para eles saírem de Ur dos caldeus para ir para Canaã. E a Bíblia nos mostra que Tera, ele então decide parar em Harã, e por ali fica. Tera, com 205 anos, acaba morrendo em Harã. O que me chama a atenção é que ele morreu em um lugar que não era para ele ficar, porque não era o ponto para eles chegarem, era para eles darem continuidade no propósito, só que parou por ali. E aqui a gente vai fazer a leitura e vamos tirar a inspiração que Deus vai nos dar. Certamente algo bom da parte de Deus, o Senhor vai te despertar para que não aconteça como aconteceu com Tera na sua vida, no seu dia a dia. Vamos ler então, igreja? Está aí, a partir do verso 31, a história começa lá no capítulo 11, nós já vamos adiantar aqui no versículo 31, está escrito assim: e tomou Tera, Abraão, seu filho, e Aló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. Saiu com eles, da onde, igreja? De Ur dos caldeus, para ir para onde? Para Canaã. Vieram até onde? Harã, e habitaram ali. Foram os dias de Tera, 205 anos, e morreu Tera onde? Em Harã. Olha só, para você entender, eu estou explicando assim, irmãos, como se fosse essa escada aqui, Ur dos caldeus. Eles saem daqui com o objetivo de chegar então em Canaã. Vamos dizer que o outro ponto aqui de chegada seria a escada, Canaã. E aí eu estou dando como referência o retorno aqui, como se fosse então Harã. Veja que passado um pouco mais da metade do caminho, quase chegando no seu objetivo, quase chegando naquilo que Deus havia falado para eles, aquilo que estava no coração, veja que eles param por ali e ali fica, até morrer em Harã. Isso aqui me faz refletir, irmãos, em muita coisa. E uma das coisas que eu quero passar para a igreja como uma reflexão é que, olha só, ele quase chegou, mas não chegou. Eu estava dizendo para a igreja de manhã, você já viu que o quase, a palavra quase, faz parte do dia a dia das pessoas? E muitas vezes nós se conformamos, nós aceitamos. O quase está fazendo parte, irmãos, da nossa vida, e a gente se conformou. Se nós olharmos para a Bíblia, o nosso Deus não é um Deus de quase. O nosso Deus é um Deus que ele começa a boa obra e ele é fiel para completar o que começou. Então Deus quer, irmãos, que a gente inicie algo e quer que a gente termine. Então eu quero dar o título ou nomear agora esse momento, a mensagem quase. Até quando? Você vai ficar no quase até quando? Entenda, irmãos, eu vou dar algumas referências aqui para você compreender. Fulano, seu sonho se realizou? Aí a pessoa responde assim, olha, quase meu sonho se realizou. Ei, fulano, você passou no concurso? Quase passei no concurso. Você venceu na vida? Quase venci na vida. Olha, as coisas estão caminhando, está quase caminhando. Irmãos, o quase não é da parte de Deus para nós. Tem muita gente que está acomodado com quase. A pessoa, vamos levar para o lado espiritual. A pessoa ela está doente,
Pela Bíblia nós somos curados. Jesus levou as nossas dores e enfermidades. Ei, já está curado? Estou quase curado, mas ainda não está. Está liberto? Não, estou quase liberto. Está próximo? Não, estou quase prosperando. E aí as pessoas estão vivendo, irmãos, da seguinte forma: quase, não, mas é melhor assim do que nada. Veja que o objetivo, o ponto, irmãos, final de chegada, era onde, igreja? Era Canaã. Mas eles se conformaram em ficar em Harã, e ali a Bíblia traz a declaração que Tera morreu em Harã. Agora eu quero pontuar duas coisas aqui. O que representa Harã? Harã às vezes tem dois posicionamentos. Vamos dizer que ele sai lá de Ur dos Caldeus, chega aqui em Harã, e aí eles cansei, olha, está cansativo, e a gente está exausto, vamos estender as tendas aqui e vamos ficar por aqui. Eu estava dizendo de manhã, irmãos, que Harã na vida de muitas pessoas pode ser o cansaço. Cuidado, o cansaço pode te impedir de chegar aonde Deus quer que você chegue. Amém, igreja? Diga comigo: o cansaço pode impedir aonde Deus quer que eu chegue. Mas e quando você cansar, o que você deve fazer? Renovar suas forças em Deus, se fortalecer no Senhor. Paulo fala: fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Tem muita gente que fala: cansei desse casamento, cansei desse trabalho, cansei dessa igreja, cansei dessa vida de crente, e aí desiste, abre mão. Cuidado, irmãos, o cansaço está atrapalhando muitas pessoas. O cansaço tem feito muitas pessoas a ficar no quase venci. Não, só não venci porque eu cansei. Eu só não deu certo porque eu cansei. Irmãos, cuidado, o cansaço tem sido um obstáculo na sua vida e você não tem percebido. Eles pararam ali por causa do cansaço, por causa da fadiga, por causa da exaustão, por causa de dificuldades, e por ali ficaram. Veja que ele morreu em um lugar aonde não era aquele lugar que Deus queria que eles ficassem, que eles chegassem. Vamos parar para refletir. Traga a mensagem para você, receba no teu coração. Deus quer, irmãos, que hoje eu e você, se estamos por causa do cansaço, estamos com a nossa vida estagnada, hoje é dia de rompimento. Hoje Deus quer que você passe essa barreira chamada Harã, que está na sua vida, que está te bloqueando, que está te parando. Deus tem tanta coisa para fazer na sua vida lá na frente, né? Lá quando chegar, lá onde o Senhor quer que você chegue, mas muitas vezes você, por causa do cansaço, não, eu vou ficar por aqui mesmo, né? Aqui vai ser o nosso fim. A pessoa acaba se conformando. Cuidado com o conformismo. O conformismo tem levado muita gente a ficar, irmãos, em Harã. E o que aconteceu com Tera em Harã? Morreu. Harã mata. Harã, irmãos, impede das pessoas realizarem o propósito que Deus tem para a vida dela. Harã é um obstáculo que precisa ser rompido, precisa ser vencido. Esse é o primeiro lado, né? Vamos dizer assim, um lado negativo. Só que também eu consegui olhar por outro lado. Vamos dizer que eles saem, né, lá de Ur dos Caldeus, vai caminhando, vai vendo, aí chega aqui em Harã, e agora eles se encantam com a natureza, com a beleza da cidade, do lugar, o lugar lindo, o lugar agradável. Irmãos, isso também tem impedido de muitas pessoas a darem continuidade no propósito da fé. Será que aquela coisa que você olha assim, não, só isso aqui é bom, isso aqui é lindo, isso aqui é tudo que eu quero, isso aqui, olha, diante dos meus olhos é aplausível, é algo que é o que eu mais desejo. Cuidado, irmãos, isso também te impede de chegar aonde Deus quer que você chegue. Eu me lembrei de manhã
que Jesus ele foi tentado por Satanás. Lembra daquela passagem onde o diabo fala assim para Jesus: tá vendo tudo isso aí? As riquezas, tá vendo o mundo aí? Tudo isso te darei, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Veja que Satanás tentou vencer, ganhar Cristo ali, irmãos, no ponto de vista. Olha, tá vendo essa belezura, tá vendo essas coisas aqui? Tudo isso pode ser seu, tudo isso eu te darei se prostrar e me adorar. Sabe, irmãos, tem muita gente que não consegue chegar aqui em Canaã porque elas estão parando, porque o que está agradando diante dos seus olhos tem convencido elas a ficar por ali. Eu imagino agora, olhando para esse lado que está sendo dito agora: não, vamos ficar aqui, aqui tem muito emprego, aqui tem muita prosperidade, aqui tem muita coisa boa, aqui vai dar certo. Mas era o lugar que Deus queria que eles ficassem? Não. Veja, irmãos, até nisso, às vezes tem coisas que aparentemente são boas diante dos seus olhos, mas não é o que Deus quer para a sua vida, não é o que Deus tem para você, né? Então você tem que rever, olhar para a sua vida, o que tem representado Harã na sua vida, se Harã faz parte, né? Porque, irmãos, Deus não quer que a gente morra em Harã, Deus não quer que a gente não conclua a nossa caminhada. Se sairmos num ponto inicial, com o objetivo de chegar aonde Deus quer que a gente chegue, por mais que difícil seja, a gente precisa, irmãos, dar sequência no plano de salvação que existe para cada um de nós. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está perto de você, diga assim: cuidado com conformismo. Diga: cuidado com quase lá. Está entendendo, irmãos? Quase chegaram, mas chegaram? Não. Fulano, e o sonho já se realizou? Quase realizou. Irmãos, Deus quer que realize esse sonho. E aí teve aquela vitória? Não, quase venci. Irmão, Deus te faz um vencedor em Cristo Jesus, né? Tem gente que vai fazer, irmãos, uma prova, um concurso, e aí passou na prova? Quase passei. Faltou um ponto. O que adiantou, irmãos? Foi aprovado? Não, quase. O quase não aprova, o quase não te dá a vitória, o quase, irmãos, não é aquilo que Deus tem para a sua vida. Só para você entender, né? Eu até citei esse exemplo também de manhã. Um time de futebol, o rapaz lá vai bater o pênalti, bate na trave, quase fez o gol, mas fez o gol? Não alterou o placar, né? Ou seja, o quase nós não podemos aceitar. O quase não pode fazer parte da sua vida, da minha vida. Se a gente, irmãos, se conformar com quase, a gente vai ficar só assim, entra dia, sai dia. Quase deu certo, quase conquistei, quase venci, quase meu sonho foi realizado. Irmãos, saia dessa. Hoje Deus quer nos tirar dessa condição de vida estagnada, que está já conformado com as coisas que não estão dando certo na vida. Vamos aqui fazer uma reflexão para o lado espiritual, a vida com Deus. A pessoa ela está na vida torta, né? Vida pecaminosa, e aí, irmãos, a volta de Cristo, né? Cristo está voltando, está breve a volta dele. Tem gente que não acredita, mas está mais perto do que a gente imagina. E aí tem muitas pessoas que estão brincando, não estão levando a sério. E aí, irmãos, no dia que, né, o Senhor virá, haverá pessoas que dirão assim: quase fui salvo, quase eu tive na igreja, né, eu participei, eu orava, eu li a Bíblia, quase salvei. E adiantou alguma coisa? Não adiantou, né? Quase fui fiel a Deus, quase eu temia a palavra, quase eu respeitava a palavra. Irmãos, o quase não vai fazer diferença na sua vida.
O quase não vai te acrescentar em nada. Entenda, você tem um sonho, você tem um objetivo, um foco. Irmãos, coloque o coração naquilo que você está fazendo. Coloque força naquilo que você está fazendo. Deus vai te honrar. Deus, na sua palavra, Ele diz: não temas, eu sou contigo, eu te esforço, eu te ajudo. Mas tem muitas pessoas que elas já entram na batalha, irmãos, já pensando assim: se não der certo, pelo menos eu tentei. Se não der certo, pelo menos eu fiz minha parte. Não, irmãos, nós temos que entrar naquela batalha dizendo: eu vou vencer, Deus vai me dar vitória. Não, nós temos que entrar diante de uma luta espiritual, já, irmãos, com a confiança no coração, que Deus vai te honrar. Isso é possível. O que nós estamos falando aqui é da Bíblia, é do Evangelho, é do poder de Deus em ação na vida daquele que crê. Nós precisamos romper, passar adiante dessa barreira chamada quase. No mundo espiritual existe um muro, existe uma barreira que tem bloqueado muitas pessoas a passarem, né, a ter o acesso para o outro lado. E hoje, irmãos, eu creio que não é por acaso essa palavra que você está ouvindo. Eu acredito no propósito de Deus. Hoje essa barreira do quase, ela cai por terra na sua vida. Se tantas vezes você ficou no quase, agora você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Seu sonho vai se realizar, a sua vitória vai chegar, o seu milagre vai acontecer, porque Deus é Deus que a obra que Ele começa, Ele é fiel para concluir, para terminar. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Entenderam aqui o exemplo de Ur dos Caldeus, da onde eles saíram, né? Tera, que era o pai de Abrão, sai lá com o propósito de chegar em Canaã, não chegou, porque parou ali no meio do caminho, um pouco após o meio, né? Parou ali no Arã, e aí por ali ficou e morreu. Eu quero dizer para a igreja hoje, povo de Deus, nós precisamos entender que a vontade de Deus, segundo o que Paulo fala, é boa, é agradável e é perfeita, né? A gente precisa ter um alvo, precisamos ter objetivo, nós precisamos ter sonhos, precisamos ter projetos, precisamos ter um propósito para se cumprir, precisamos ter o desejo no coração para que o Senhor venha então atender o nosso desejo e não aceitar ficar só no quase. Só quase é não, só quase não te acrescenta nada na sua vida. Amém? Eu tenho aqui outro texto como referência. Eu vou mostrar agora no Novo Testamento. Abra em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Marcos 4, 35. A mensagem que o Senhor está nos entregando, irmãos, é para você colocar no coração que você não pode ficar mais no quase. Não se contente em habitar, em morar em Arã. Arã representa o quase. Quase chegaram, mas não chegaram. Não morra no quase, não morra em Arã, não fique pelo meio do caminho. Começou a boa obra, seja fiel a Deus, continue fortalecido ali no Senhor, e Deus vai te dar condições de chegar aonde Ele quer que você chegue. Versículo 35, Marcos 4:35. Aqui Jesus, Ele deixa uma palavra para os discípulos. Vamos ler e vamos ver qual é a palavra que Cristo deixou. E naquele dia
Sendo já tarde, disse-lhe. O que Jesus disse, igreja? Passemos para outra margem. Para aí, a mensagem está aqui. Jesus está dizendo, passemos para outra margem. Entenda, novamente, o início da escada é onde eles estavam. Jesus está dizendo, passemos para outra margem. Aqui, o final da escada aqui, né, ao descer é outra margem. Só que o texto, depois você pode ler, eu vou ganhar tempo aqui, só vou explicar. Você vai ver que, irmãos, no meio ali, a Bíblia fala que vem um grande tempo, um tempo forte, uma tempestade. Olha o que diz aqui no versículo 37. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Olha só, pera aí, irmãos. Veja que eles estão diante de uma palavra: passemos para outra margem. Você já parou para analisar, irmãos, toda vez que você coloca um objetivo, que você coloca um propósito, que você coloca um foco, eu vou fazer isso, eu vou jejuar, eu vou servir a Deus com fidelidade, eu vou honrar a Deus, eu vou ser fiel ao Senhor. Você já viu, irmãos, que é essa hora que a tempestade se levanta? Essa hora que vem um vento forte contra você? Porque olha só, irmãos, depois de passar a margem, existe, irmãos, aqui um propósito a ser cumprido. É nisso que muita gente não entende. Não é só passar, não é só chegar. Depois que chega, existe um propósito para ser cumprido. Existe uma obra que precisa ser feita. Eu vou mostrar isso para você daqui a pouco, mas vamos focar primeiro aqui na palavra de Cristo. Passemos para outra margem. No versículo 37, levantando-se um grande temporal de vento. Com esses dois versículos, eu quero dizer para você, não se espante, não se assuste, quando você, irmão, se firmar, quando você então colocar o propósito, né, de servir a Deus, não se espante quando vier um vento forte, para tentar fazer você voltar atrás, para tentar fazer você desistir, né? Quantas pessoas que começam a lutar pelo casamento, a pessoa chega até a falar, agora eu vou pegar sério no meu casamento, agora eu vou lutar, eu não vou aceitar a separação, eu não vou aceitar ali o divórcio, e aí a pessoa está, irmão, sério, e de repente, o vento forte, coisas que não aconteciam passam a acontecer, né? E aí é para a pessoa desistir. Casamento não era para dar certo mesmo, não é para a gente separar, e aí onde muita gente separa. Veja, irmãos, não só para o lado do relacionamento, casamento, mas para todas as áreas da vida. Você pode estar lutando ali pela sua saúde. De repente, quando você está focado, agora eu vou cuidar do meu corpo, eu vou comer, né, de forma saudável, eu vou fazer algo para a saúde ser restabelecida no meu corpo. De repente vem um vento forte, para fazer você parar, desistir, para desandar e você se comprometer no seu corpo, com o seu corpo. Então, irmãos, a gente precisa entender que quando estamos diante de uma palavra, quando estamos diante de uma promessa, quando estamos diante de um foco, não se assuste, o vento forte vai vir. Vem ou não vem, irmãos? Já passou por isso? Já teve essa experiência? Agora eu pego sério com Deus. Aí de repente, irmãos, olha, a pessoa fala assim, era melhor nem ter pegado sério com Deus, porque grande foi o vento forte. Muitas pessoas passam por isso. E não te assuste se você está passando, ou quando você vier passar. Eu digo, irmãos, que isso é um processo da fase cristã, da vida cristã, né? Jesus mesmo alertou quando disse, no mundo tereis as aflições, no mundo nós teremos as dificuldades, mas ele também disse, tenha bom ânimo, olha, fica firme, porque eu venci o mundo, e vocês também vão vencer. Amém, igreja? Glória a Deus. Pegada as duas partes aqui inicial
do Marcos 4, 35 e 37, onde Cristo tem uma palavra e de repente vem o vento forte. Agora eu quero entrar com você já no capítulo 5. Capítulo 5, no verso de número 1. Marcos 5, 1. Leia comigo em voz alta, por favor. O que está escrito aí? E chegaram a outra margem do mar. Onde eles estavam? Olha eu aqui, ó. Chegaram a outra margem do mar. No texto que nós lemos lá em Gênesis 11, ficou ali quase. Agora, irmãos, com Cristo e os discípulos foi diferente. Chegaram. A leitura está escrita isso. Chegaram. Você pode dizer isso comigo? Diga, eu vou chegar. Diga, eu vou chegar. O inimigo não quer que você chegue, mas, irmãos, você vai chegar. Cristo chegou, os discípulos chegaram, nós como seguidores de Cristo vamos chegar também. Chegar onde? Na realização do sonho. O sonho vai sair do papel, vai sair da cabeça, do coração. O sonho vai se concretizar. Você vai chegar a realizar seu sonho. Você vai chegar a tomar posse da sua vitória. Eles chegaram. Você vai chegar. Eles chegaram a outra margem. Agora, igreja, lembra que eu disse que não é só apenas o fato de chegar? Existe um propósito depois que chegamos. Sabe por que levantou o vento forte? Porque o inimigo, o diabo, ele é astuto e ele sabe, irmãos, que quando a gente está decidido a fazer algo pela obra ou pela palavra, a gente vai poder ajudar muita gente. A gente vai ajudar a família, a gente vai ajudar os amigos, a gente vai ajudar pessoas que estão diante de nós. Você já leu o capítulo 5 de Marcos? Eu não vou ler todo aqui o capítulo, mas a Bíblia fala de um endemoniado gadareno. Aqui a Bíblia fala, irmãos, de um homem, de um rapaz, que ele era possesso de demônio. A Bíblia fala que esse rapaz aqui, ele tinha uma batalha espiritual, diariamente. Ele não ficava com a roupa, ele rasgava a roupa, ficava nu. Ele ficava tão perturbado que ele perdia o juízo. Está tudo aqui em Marcos 5, depois leia. Estou resumindo aqui para a gente ganhar tempo. Esse homem vivia perturbado. Esse homem, irmãos, ele tinha uma legião de demônios, de espíritos na vida dele. Ele perdia o juízo. E sabe o que aconteceu aqui no capítulo 5? Jesus veio, vamos pegar aqui esse versículo para você entender comigo, versículo 8, quando Jesus se depara com aquele caso, está escrito aí no versículo 8, porque ele dizia, Jesus está agora dizendo, sai deste homem, espírito imundo. Jesus está libertando aquele homem. Jesus está expulsando, irmãos, os demônios, a legião, vários demônios na vida daquele homem. Agora, tenta encaixar a mensagem. Por que, irmãos, a gente encontra dificuldade para não chegar aonde Deus quer que a gente chegue? Por que a gente muitas vezes fica só no quase? Quase cheguei, quase deu certo, quase venci. Por que a gente muitas vezes só fica no quase? Porque quando a gente chega, a obra de Deus é completa. Quando a gente chega, irmãos, Deus nos usa para libertar outras pessoas. Deus te usa para ser bênção na vida de outras pessoas. Deus te usa para que a luz de Deus venha brilhar na vida do seu filho, do marido, da esposa, do pai, de uma pessoa desconhecida, pessoa lá do trabalho, da rua. Quando você chega aonde Deus quer que você chegue, irmãos, a vida dessas pessoas, ela é transformada. Eu estava meditando de manhã e eu até falei isso para a igreja. Olha só, quando então agora eles chegaram, o que aconteceu depois que eles chegaram?
Veja que agora o homem não perdeu mais o juízo, o homem agora não andava mais nu, o homem agora, irmãos, não tinha mais demônio, ou seja, uma mudança completa aconteceu na vida daquele homem. Mas só pode acontecer por quê, igreja? Porque Jesus e os discípulos chegaram do outro lado da margem. Olha o impacto que a gente vai provocar no mundo espiritual quando a gente chega. Tenta entender, irmãos, quando você realizar o seu sonho, vai ter um grande impacto no mundo espiritual, que até na realização dos seus sonhos, vai ter pessoas que vão beneficiar com isso, vão ser abençoadas pela realização do seu sonho. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Diga assim comigo: quando eu chegar lá, diga, quando o meu sonho se realizar, diga assim, outras pessoas serão abençoadas em nome de Jesus. No caso aqui, esse rapaz, ele foi, irmãos, alcançado com o poder de Deus, trazendo para ele libertação. A Bíblia está falando aqui que era uma legião, vários demônios. Aí você para entender por que às vezes você quer parar. Mas essa vontade de parar não é só para o sonho não se realizar. É porque, irmãos, o inimigo está ali de uma forma ou outra fazendo você desistir, para que outras pessoas também não sejam libertas, sejam curadas, que a vida delas sejam transformadas. Eu estava dizendo no culto da manhã, eu gostaria que você também assumisse essa palavra no coração, irmãos, e dissesse para você mesmo: eu vou chegar, custe o que custar, porque a vitória não é só minha, a vitória também vai ser da minha família, a vitória vai ser das pessoas que estão diante de mim. Porque, irmãos, outras pessoas, Deus vai fazer refletir, a sua vitória vai refletir na vida de outras pessoas. Só que nós precisamos sair do quase. Precisamos sair, né, da condição de ficar no meio do caminho. Quantas vezes você tentou e não chegou? Coloca no coração: eu vou tentar agora e vou chegar. Eu contei um caso de manhã, eu conheci, ninguém me contou, a própria mulher, ela me contou, tirando a habilitação. Eu acredito que eu já até mencionei numa oportunidade aqui na cidade, uma mulher, ela tentando tirar a habilitação, ela reprovou 10 vezes na prática, 10 vezes, ela sempre ficava no quase, faltava um ponto, né? Faltava não sei quantos pontos, sempre no quase passava, quase, né, conseguia, quase dava certo, só no quase. Até que um certo dia, irmãos, ela fez uma determinação: eu vou sair desse quase, eu vou agora, a próxima vez que eu fizer a prova, eu vou passar. Deus, o Senhor, é a minha força, o Senhor é o meu auxílio. Ela tinha estudado, ela tinha aprendido. Só que o nervosismo, né, as situações, na hora da prova a pessoa ficava fora de si. E aí, irmãos, não era por falta de sabedoria, ela sabia dirigir, mas ela ficava nervosa. Mas 10 vezes ela reprovou. Na 11ª vez, ela foi fazer o teste e passou. E passou na determinação. Chega do quase. Chega de ficar, né, batendo na trave. Não, agora tem que dar certo. Agora vai dar certo. Irmãos, depois, não está aqui, eu não trouxe o meu. Quem não tem, pega o livrinho do curso Fé, principalmente desse mês. Estamos falando das palavras. As palavras, ela tem, irmãos, o poder de Deus em ação que vai operar na nossa vida. Não sei se você leu hoje mesmo está escrito lá que, irmãos, a nossa palavra é como o poder de Deus, o próprio Deus falando. O Salmo 91, verso 11, Deus fala que Ele está, irmãos, só esperando a nossa declaração para dar ordem aos anjos ao nosso respeito.
para a gente falar, para a gente determinar, para a gente dizer em oração, e Deus então operar em favor daqueles que no Senhor confia. Olha, porque ao Senhor, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. O missionário escreve, não sei se alguém leu, né? Hoje está escrito que, irmãos, tem aí um exército de anjos, só aguardando a sua confissão, só aguardando a sua pronúncia. E hoje essa mensagem vem para te desafiar a falar aquilo que você por muitas vezes tentou e não deu certo. Por muitas vezes bateu na trave, irmãos, e não deu certo. Hoje você vai fazer uma declaração de fé. Eu vou sair do quase. O meu sonho não vai ficar no quase. A minha vitória não vai ficar no quase. A minha bênção não vai ficar no quase. A cura não vai ficar no quase. A libertação não vai ficar no quase. Não, irmãos. Temos direito. E tudo que é direito nosso, nós temos que tomar posse, crer no coração e usufruir daquilo que Deus já conquistou na cruz do Calvário através da morte de Cristo Jesus. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Então diga mais uma vez para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: saia do quase, saia de Harã, né? Harã é o lugar do quase. Saia, irmãos. Já tentou várias vezes? Agora, na próxima tentativa, você vai determinar: eu não vou ficar no quase. Eu vou fazer e vai dar certo. Eu vou fazer essa prova e vou passar. Eu vou lutar para realizar esse sonho. Esse sonho vai se realizar em nome de Jesus. Amém? A mensagem é quase. Até quando? Até quando, irmãos, o quase vai fazer parte da sua vida? É uma reflexão. É como eu estou falando, talvez não é o seu caso diretamente para você, mas você olhar para a sua família, tem muitos que estão assim. Seu filho quase consegue um emprego, quase ele passa na faculdade, né? Quase ele se converte, quase... Não, irmão, tem que fazer e acreditar. Não, meu filho vai passar, vai ter um emprego bom, vai se converter. A declaração de Josué. Josué disse: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Havia uma idolatria muito grande naquele tempo, e Josué se posicionou: é eu e minha casa, é eu e minha família, eles farão parte do plano de salvação, né? Não, irmãos, se a gente olhar para a nossa família, quantas pessoas que quase se converteu, quase aceitaram Jesus como o Senhor da sua vida. Se a gente olhar para a nossa família, quantas pessoas quase se firmaram na igreja? Só no quase. Quase viveram uma vida de oração, quase viveram, né, uma vida de compromisso com Deus. Veja, se o quase não tem feito parte na vida do dia a dia das pessoas. Não, a gente tem que sair disso, né? Tem que parar com esse conformismo. Por isso que Paulo fala: não vos conformeis. Não aceita o quase não. Não aceita, irmãos, essa situação que representa o Harã, né? Ali é o lugar que a pessoa morre só na vontade. A vontade era chegar, mas ficou só na vontade, ficou só no quase. Amém, igreja? Você viu aqui a parte final de Marcos 5? Por que nós temos que chegar? Por que nós temos que atravessar? Para ajudar outras pessoas. A realização do seu sonho é para beneficiar outras pessoas. Quando eu falo beneficiar aqui, irmãos, é ser bênção na vida de outras pessoas. Você realiza o seu sonho e outras pessoas, elas serão abençoadas pela realização do seu sonho, pela sua vitória, pela aquilo que, né, você tem então determinado no seu coração. Amém? Digam graças a Deus. Glória a Deus. Eu não sei o que você tem plantado na sua vida para ser um alvo, para você ter uma meta, mas eu quero dizer diante dessa palavra, irmãos, se você já tentou outras vezes e não conseguiu, não se conforme com o quase. É hora de você dizer: agora eu vou tentar de novo e vou lutar e vai vencer. Vai dar certo. Deus vai nos ajudar
em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por favor. Deus abençoe você da internet. Fique na paz de Cristo.